Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Costa e hoje eu vou fazer a primeira aula do treinamento para a competição interna de robótica do Cefet. Nesta aula eu vou fazer uma introdução à plataforma de simulação que nós vamos utilizar e fazer um tutorial de instalação da mesma. Para fazer o download, nós podemos vir direto ao site do grupo PET, que chama PET Engine Mechatronica, só digitar no Google aí, vai ser a primeira opção que vai aparecer. E aí a gente pode vir aqui na parte da nossa competição. A gente tem escrito aqui inscrições aqui. A gente clica, vai abrir a nossa página da competição com algumas informações, uma chamada para essa competição. E logo abaixo tem alguns links importantes, que são o link de preenchimento da inscrição para o treinamento, o link de download da nossa plataforma, que é o Webuts, e o link de download da versão compatível do Python. Então aqui vocês podem vir, por exemplo, clicar aqui em Webuts, vai abrir a página da Cyberbotics, que é a empresa desenvolvedora desse software, e vocês podem vir aqui e fazer o download. Aqui já indica que a versão é a versão R2023B, que vai ser a versão adotada no treinamento por padrão. E se não tiver ela por aqui, vocês podem procurar um pouco mais aqui no site ou até mesmo no Google a versão indicada que consegue achar. Aqui consegue achar outras opções de instalação, como macOS aqui, baixar um instalador, a versão para Ubuntu também, né, que é o Linux. Mas aqui já clicando em download aqui por padrão, eu acredito que a maioria das pessoas deve usar o Windows mesmo, aí consegue fazer o download. Você escolhe a pasta que vai fazer o download e assim que terminar de baixar, a gente faz a instalação. Enquanto isso, vai fazendo esse download, a gente já pode vir aqui na parte da versão do Python compatível e já fazer o download da versão compatível do Python. A versão compatível é o 3.9 ou 3.10. No caso aqui a gente indica o 3.10 porque é um pouco mais atualizado. Mas caso tenha o 3.9, ele também é compatível. Então é só vir até o final da página, aqui em Windows Installer, aqui 64 bits, no caso do meu computador é 64 bits, e aí também fazer esse download, tá certo? E o Python, eu não vou mostrar a instalação do Python em si, porque o meu já está instalado, mas eu vou mostrar a configuração dele. Então, pronto, ao final, né, do download, a gente vai até na pasta que fez esse download aqui do Webuts e pede para instalar. Se aparecer aqui que o Windows protegeu o computador, alguma coisa assim aqui, é só pedir em mais informações e pedir para executar assim mesmo. Pode ser comum aparecer isso aí. Mandar instalar para todos os usuários. Permitir. Escolher o lugar de instalação, a pasta que você quer colocar o programa, né? Aí cada um tem suas preferências aí, tem pessoal que tem SSD e coloca no SSD ou então em um HD mesmo. Então eu vou deixar aqui, não está por padrão no meu. Aqui só o nome da pasta, vai ficar desse jeito mesmo e mandar instalar. Bom, quando terminar de instalar eu volto já na tela final. Pronto pessoal, a tela final da instalação, depois que termina de carregar, é essa. Pode deixar essa opção marcada aqui para abrir o Webuts e já ter uma primeira ambientação com o software. Aí ele está carregando alguns arquivos, né, de simulação, de mundo que ele carrega. Ele tem alguns exemplos de demonstração. Pode ser que ele abra em algum desses mundos. E aí já dá pra gente ter uma noção de como funciona o programa. Pronto. Aí um dos mundos que ele pode abrir é esse, por exemplo. Se eu não me engano, esse é o primeiro que ele abre e tem outras opções. Se eu não me engano, são 69 opções de mundo, de simulação, que vocês podem ir explorando e observando aí o que o software é capaz de fazer. Quando você coloca para rodar, ele só vai executar uma tarefa aqui, esse robô, de pegar a caixinha e a latinha e levar para outra mesa.
Então, assim, dá para avaliar a grande capacidade que esse software tem de simulação na robótica, principalmente robótica móvel, né? E ter uma noção, né? De às vezes a gente vê só para propósito da competição e não sabe muito bem qual que é a capacidade que o software que a gente está utilizando tem. Aí dá pra brincar um pouco aqui com essa simulação, né? Dá só pra ver melhor, dá um zoom aqui, no scroll do mouse mesmo, né? Que funciona o zoom. O botão direito rotaciona a tela, né? E o botão esquerdo, perdão, rotaciona a tela. E o botão direito arrasta a tela. Mas enfim. Nessa parte da esquerda aqui do software, nós temos a nossa árvore de nós, né? A árvore de nós é onde resume todas as informações do mundo, desse mundo que a gente está utilizando. Então, por exemplo, se eu selecionar aqui o floor, que é o piso, tá vendo? Ele fica marcado em vermelho aqui em volta. A mesa, né? Aqui ele me mostra qual mesa que é. Aqui é a outra mesa também. Então aqui estão resumidas todas as nossas informações sobre os nossos objetos, toda a posição, a orientação deles, né? O nome. Aqui tem até opções de cores, se eu não me engano, também. Então, aqui também, ó, informações do mundo, o nome do mundo e tudo mais. Tá tudo aqui, resumido aqui. Nessa tela central é a tela de simulação, onde a gente vai ter o nosso mundo, né? Lá no futebol de robôs aqui vai rodar aqui. E na direita aqui é onde a gente tem o nosso editor de texto, onde a gente faz a nossa programação. Programação aqui, se eu não me engano, ela pode ser feita em C, ela pode ser feita em Python, Java e, se eu não me engano, MATLAB. Mas tem que conferir depois, mas são essas opções que o software permite. Então aqui tem essa que está em C, né? E declaração de variáveis e tal e tudo mais, é só o programa aqui que faz esse robô funcionar. E aí aqui a gente tem algumas opções, já abriu os textos e tudo mais, de compilação, que é aqui. E embaixo aqui é o nosso console, né, o nosso terminal. É onde vai aparecer pra gente nossos erros ou vai falar pra gente que tá tudo certo durante a nossa simulação. Além disso, aqui em cima, né, aqui em File, a gente acha as opções de construir um novo mundo e tudo mais. Abrir um mundo, durante o treinamento vocês vão receber o mundo que é para utilizar, né, durante a competição. Então vocês vão vir aqui nessa opção aqui de salvar, de recarregar, de resetar a simulação e tudo mais. Mas são algumas opções que às vezes já tem até que na barra de ferramentas aqui de cima. Aqui de edição, de visualização, aqui na simulação, que são as mesmas que estão aqui em cima. De construção, né, e aqui o build para compilar e aqui para limpar o console, aqui, por exemplo, ó, aí ele limpa todo o console que está aqui. E ele pede aqui até para fazer uma cópia, mas é só mandar copiar. E pronto, aqui ó, já está tudo limpo. Questão de overlays aqui, questão de câmeras e ferramentas. Nas ferramentas aqui tem uma opção importante que são as preferências do software. Aqui, né, de linguagem, o tema, né, vocês vão ver que quando vocês abrirem, instalar a primeira vez, né, como não foi minha primeira vez que eu instalei essa versão, não aparecia nada de configuração inicial, de tema e tudo mais, mas ele vai te oferecer alguma dessas opções, né, por colocar ele com a cor clássica, que é uma cor clara, uma cor tema escuro e tudo mais, aqui você consegue mudar durante essa parte aqui também, na parte das preferências. A fonte do editor de texto consegue mudar. Essa parte aqui, que é o OpenGL, que é a parte importante, que é a parte de gráficos. Pode ser que esse software fique pesado para alguns computadores na hora de rodar a simulação. Então, se ficar travando muito, se demorar muito a rodar, alguma coisa assim, a simulação, vocês podem vir nessa parte, né, que é aqui, ó, ferramentas, né, em Tools, Preferências, OpenGL, e aqui tem as configurações de ambiente, tem como colocar até do Ultra, até o baixo, até desativar, qualidade das texturas, esse filtro aqui vai de 0 a 5, então assim, é bom testar e ir explorando essas opções. Aqui de desabilitar sombras, né, e aqui o anti-aliasing também. A parte de network aqui acaba que ninguém nem mexe nisso aqui não, isso aqui é tranquilo. E é isso, sobre o software, uma introdução geral é essa.
Agora, sobre o Python, a gente tem que, depois de fazer o download, né, que pode deixar pausado aqui, é, é importante ressaltar, né, eu estou falando sobre o Python porque para programação em si, não precisa fazer nenhuma configuração. É só vir aqui, abrir um novo editor de texto e começar a programar em cima do que já temos aqui na linguagem C. Não precisa fazer nenhuma configuração no computador. Para o Python, né, para quem optar em programar em Python, a gente precisa fazer, que é tornar o Python como mostrar o caminho do Python para o Windows, né, tornar as variáveis de ambiente lá, fazer essa configuração. Então, para isso, né, a gente pode deixar aqui essa parte do Weboots pausada nesse momento, a gente não vai voltar aqui agora. E aí, nós podemos vir, né, onde fez o download do Python. No meu caso, ele está na minha pasta downloads aqui. E aqui, ó, Python, eu tenho Python 3.10.7, .10.11 e .10.11 aqui também. Só duplicou o download. Talvez seja interessante você abrir seu CMD aqui e verificar se você já não tem uma versão do Python instalada. No meu caso, aqui eu tenho 3.10.7. Ele também já é compatível com o Weboots. Então, a instalação em si eu não vou fazer, mas seria só dar 2 cliques aqui e fazer a instalação. Aqui está aparecendo para mim para modificar, reparar ou desinstalar. Mas aqui só vou prosseguir com uma instalação normal. Qualquer dúvida pode até me procurar depois para ajudar. Depois de instalar o Python, nós precisamos ir no local de instalação do Python. Para isso, a gente digita aqui Python, ele vai me aparecer qual que é a versão que eu tenho, e aí aqui eu vou abrir o local do arquivo. Nessa parte, ele me mostra 3 atalhos aqui, não são os locais exatos. Então eu clico com o botão direito em cima do Python 3.10, vou em propriedades, e aqui é onde está o destino, que é a parte de destino, é onde está realmente a minha, o meu Python, onde está instalado o Python. Então, por exemplo, se eu abrir aqui, ó, e tirar esse Python.executável, ele vai abrir a pasta onde de fato está o Python. Então eu vou só clicar nessa barra de endereço aqui, dar um Ctrl C, pegar aqui com um bloco de notas, eu vou salvar esse endereço porque ele vai ser importante para mim. Então aqui eu vou salvar ele. E um outro endereço que eu vou salvar é da pasta scripts. Eu vou, a mesma coisa, clicar sobre a barra de endereço, copiar e vou colar ela aqui. Colar nessa ordem porque na configuração ele me pede desse jeito. Então pronto. Depois de copiado, eu venho aqui em este computador, clico com o botão direito, propriedades. Depois que abrir a tela de propriedades, eu vou procurar por configurações avançadas de sistema, que estão aqui. Em configurações avançadas do sistema, eu clico em variáveis de ambiente, que vai estar nessa aba aqui de avançado. Então aqui, ó, variáveis do ambiente, que tem path. Em path, eu vou clicar em editar, e aqui eu vou criar aqui um novo, e vou colar aqueles locais. Então aqui, ó, vou colar esse primeiro, eu vou colar aqui, pronto. Depois eu vou em novo e vou colar esse segundo. E é isso. Depois eu venho em OK e OK também. Após isso é só conferir no CMD de novo se a parte se o Python tá corretamente instalado. Só digitar Python aqui, ele vai mostrar a versão do Python, já está funcionando tudo certinho. E após essa instalação, a gente volta para o Weboots para poder fazer uma demonstração de algumas funções básicas, né, que a gente vai ter e vai realizar aí durante a competição. Então, aqui nesse mundo, pessoal, a gente não vai fazer uma demonstração de simulação, mas eu vou ensinar como abrir um novo mundo, um novo diretório e adicionar um robozinho simples para a gente fazer uma movimentação por teclado mesmo, através do Python.
da linguagem de programação Python, né, no caso. Então aqui a gente vem em File, aqui em cima, e coloca um novo diretório, né, um novo diretório de projeto, e a gente clica em Next, seleciona a pasta que a gente quer colocar. No meu caso aqui, eu até já criei uma pastazinha aqui para teste, que ela chama Sear Test. Vou até criar uma nova, outra aqui só para separar as coisas. Vou colocar aqui Sear Test 2. E aí eu vou selecionar essa pasta aqui dentro. Aqui. Aí me pede o nome do meu mundo. Vou colocar aqui como teste também. E vou clicar nessa opção aqui para ele colocar uma arena retangular para a gente fazer a nossa simulação. E vou mandar criar. Aqui eu vou só mandar descartar as alterações desse mundo aí. E aí aqui ele me criou um mundo com uma arena retangular, se não me engano, de 1 metro por 1 metro. Então aqui a gente vem em arena retangular, aqui, né? E consegue mudar, por exemplo, que é o tamanho do piso. Aqui ele está 1 por 1, a gente consegue colocar ele, por exemplo, 2 por 2. Aqui, dessa forma. Além disso, eu vou adicionar um robô aqui, que eu vou colocar um ePuck, que é um robô da Jetronic, se eu não me engano. E só pra gente fazer uma movimentação simples, que é um robô que se assemelha um pouco com o robô da competição, nas questões de função e sensores. Funções e sensores. Então eu clico aqui em cima da arena retangular, venho aqui nesse maisinho aqui, e vou adicionar aqui, vou encontrar aqui como ePuck. Aqui, um ePuck Robot, é esse robôzinho aqui. Ele é um robô educacional e de pesquisa. Aqui tem uma descrição dele, tem uma documentação dele aqui também. É legal de ver isso aqui, essa documentação, porque aqui tem algumas informações importantes, tá vendo? Aqui para a versão 2023B. Aqui uma revisão sobre o robô, né, tal, nessa página. Aqui pode ser interessante dar uma explorada, que fala sobre o tamanho do robô e tal, a bateria, a duração de bateria dele, o que ele tem, os motores, né? Ele tem 2 motores de passo, os seus sensores, câmera, LED. E aqui a gente consegue encontrar algumas nomenclaturas importantes. Por exemplo, para os motores, né, tem as definições dele. Depois a gente vai ver na programação que, por exemplo, o motor esquerdo ele chama Left Wheel Motor, e o motor direito Right Wheel Motor. Os sensores de posição, né, também aqui fala das velocidades dele também, um pouco para baixo, se eu não me engano. Fala de velocidade máxima, velocidade o maior valor que eu posso jogar, né? Aqui fala dos LEDs dele, o posicionamento dos LEDs, a câmera dele, onde fica. Então, assim, é uma documentação geral sobre o robô, com todas as informações sobre ele. Depois, se quiserem ler, ela fica aqui, né, nesse link aqui do eBooks. Mas, enfim, a gente adiciona esse robô aqui. Ele é esse robôzinho pequenininho que temos aqui. E depois de adicionar esse robô, a gente vai criar um controlador para controlar esse robô. Para isso, a gente vem aqui em File, vem em New também, aqui, New Robot Controller. Clicamos aqui em Next. E aqui são as linguagens de programação que a gente tem disponíveis para programar, né? Tem ela em C, C++, Java, Python e MATLAB. Aqui eu vou demonstrar em Python, para a gente poder fazer o nosso exemplo, né? Aqui escolhe o nome aqui do controlador. Eu vou colocar aqui como teste Python, sei lá. E aqui eu peço para abrir ele nesse editor. Esse aqui eu posso até fechar, que esse aqui é o outro código daquele robô antigo, do modelo antigo que estava aqui. Então aqui já vem com uma pré-estrutura, né, de código do ePuck, né, assim, de inicialização do ePuck só. Então, mas eu vou pegar esse código aqui, eu já fiz um código de exemplo e vou só explicar esse código de exemplo que eu fiz para economizar tempo. Mas basicamente é a mesma coisa. Aqui, eu tô falando aqui da biblioteca do controlador, né? Pera aí, só um pouco antes de explicar o código, eu vou colocar, atribuir esse controlador ao ePuck. Para isso eu venho aqui na árvore de nós aqui, seleciono o nó do ePuck. Aqui tem a opção Controller. Eu vou selecionar e vou falar para o ePuck que agora o controlador que vai controlar
os seus movimentos, é esse controlador que se chama teste Python. Então eu clico 2 vezes, já selecionei, pronto. Aqui, então no código, aqui só tem alguns comentários falando aqui que deve ser importado, né, tudo mais. Alguns comentários de código mesmo, coisa básica. Então aqui o que a gente faz? A gente começa chamando as bibliotecas que a gente vai utilizar. Então aqui nesse caso eu estou usando só a biblioteca controller, e dessa biblioteca eu estou importando a biblioteca robot e a biblioteca keyboard, que é a biblioteca para a gente vai fazer o controle do movimento dele por teclado. Só uma coisa, uma movimentação bem básica mesmo. Então aqui a gente está criando a instância do robô, né? Criando aqui um robô e chamando essa função que vem da biblioteca controller. Eu estou definindo aqui o time step como um time step inicial, né? O time step básico do mundo mesmo, do Word. Depois, futuramente, quando sair a arena de competição mesmo, oficial, pode ser que esse valor aqui tenha que mudar, mas aí a gente informa para vocês qual que é o valor adequado. Aqui eu estou definindo os motores desse robô. Então o que eu estou fazendo? Eu estou falando que meu motor direito ele vai acessar o robô, né? Ele está vindo aqui no robô. Se eu tivesse dado outro nome aqui para esse robô, se eu tivesse, sei lá, chamado ele de qualquer outra coisa, eu ia colocar essa qualquer outra coisa aqui. E estou acessando através dessa função getDevice, ou seja, eu estou pegando a definição da roda direita dele, né, e passando para a minha variável. Então o que eu estou fazendo? getDevice writeRealMotor. Da onde vem esse writeRealMotor? Vem lá da documentação do ePUC, que foi onde eu mostrei aqui há pouco, que aqui fala que o motor direito dele tem essa definição, tem essa nomenclatura, certo? Faça a mesma coisa pro motor esquerdo, e aqui eu só seto a posição deles para infinito. Essa inicialização delas aqui eu faço aqui, eu estou fazendo a posição dele aqui para infinito, só para ele ficar como se fosse uma posição, sempre incrementando essa posição, para ele não ter uma limitação de incremento. Aqui define a velocidade inicial dos motores. Então eu coloco que minha roda direita, né, vou setar a velocidade dela inicial em 0 e da esquerda em 0, para quando eu rodar a simulação o robô ficar parado aonde ele está. E aqui a gente vai utilizar a nossa função de teclado para fazer essa movimentação. A gente vai ver que depois, né, futuramente, aí mais para frente na competição, essa movimentação ela não é feita por teclado. A gente usa o teclado para algumas táticas, né, para algum posicionamento, mas não para a movimentação em si do robô. Essa movimentação ela vai ser feita de acordo com a dinâmica do jogo, né? Por exemplo, se fosse uma função de labirinto, por exemplo, eu poderia colocar para ele fazer essa movimentação de acordo com as distâncias percorridas, mas não é o nosso caso. Então, para ser um exemplo inicial de introdução à plataforma e só um exemplo genérico, a gente vem com essa movimentação por teclado. Então, eu defino uma variável que vai chamar aqui teclado e vai receber minha função keyboard, que vem lá daquela biblioteca que eu mostrei aqui em cima, na inicialização. Então, eu vou falar que essa minha função, né, essa minha variável, ela vai ser inicializada no time step do meu mundo. Ou seja, quando eu começar a rodar o mundo, quando eu simular o mundo, essa função já vai ser habilitada, certo? Aqui só está definindo as velocidades aqui em 0 mesmo. Aqui é só uma redundância de programação, na verdade. Nem precisava ter isso aqui mesmo, de fato. Isso aqui pode até remover. E aqui eu estou criando só uma variável aqui para o meu teclado, que eu vou utilizar aqui embaixo depois, uma variável genérica aí. Aqui já é o meu loop principal do meu programa. Esse aqui já vem definido dessa forma, né? É um while, e aqui no final tem um pass. Então aqui que eu vou programar tudo aquilo que eu quero que fica em loop, tudo aquilo que é de movimentação, tudo aquilo que é de ação do robô. Então o que eu faço? Eu estou obtendo o caractere do teclado aqui agora, que é através da variável key, vai receber o meu teclado e vai pegar a chave, né? Vai pegar cada caractere. E aqui eu vou fazer uma estrutura de if else.
para movimentação. E aqui eu defini a movimentação nas teclas W, A, S, D do teclado, tá? Então, aqui é valor de tabela ASCII que define essas teclas, certo? Mas caso, né, tipo, se não soubessem como fazer isso aqui, era possível fazer através da função print, colocar a tecla aqui e colocar uma função de print para printar qual que é o caractere, qual que é o valor da tecla que eu estou apertando, né, no caso. Mas não é preciso isso aqui. Esses valores, por exemplo, das funções W, A, S, D já são fáceis de encontrar, e só procurar por tabela ASCII. Então aqui o que eu fiz? Se a minha chave, né, receber o valor 87, ou seja, se a tecla W for pressionada, eu vou setar a velocidade do meu motor direito em 5. Se não me engano, no EPUC ela é radianos por segundo, essa velocidade, e o máximo dela é 6,28, de acordo com a documentação. E eu vou setar a velocidade do motor esquerdo também em 5, ou seja, ele vai mover as duas rodas na mesma velocidade, então ele vai andar para frente, certo? Isso aqui definiu os valores. Com os valores definidos, eu vou passar para o meu motor, que é aquele que eu defini lá em cima anteriormente, e vou falar com ele, ó, o motor direito, você vai setar a velocidade com a velocidade definida na linha de cima, que foi essa aqui, ó, nessa variável, certo? Então vai setar na velocidade 5. E o da esquerda a mesma coisa. Se a tecla apertada for a tecla 83, se for o S, né, a tecla de valor 83, se for o S, o que ele vai fazer? Ele vai manter essas velocidades, só que com valores negativos. Ou seja, ele vai fazer com menos 5 para os dois motores. Vai andar para trás. Se a tecla apertada, né, for de valor 65, ou seja, for a tecla A, ele vai manter o da direita em 5 e vai zerar a velocidade da roda esquerda. Ou seja, a roda esquerda vai ficar parada e a direita vai entrar em movimento. Então o robô vai girar em torno do próprio eixo na direção esquerda, certo? Se a tecla apertada for de valor 68, ou seja, for a tecla D, ele vai virar para a direita, mantendo a velocidade da roda direita em 0 e colocando a velocidade da roda esquerda em 5, ou seja, girando em torno do próprio eixo na direção da direita, certo? Então é isso, é uma movimentação bem básica aqui, só de introdução e apresentação da plataforma para vocês, e uma coisa bem simples do que pode ser feita. E para isso aqui, né, depois de ter o código todo aqui, a gente salva ele em Ctrl S, ou então para salvar aqui, e clica para rodar a nossa simulação. É importante que vocês salvem o mundo antes de rodar essa simulação, porque pelo menos uma vez, porque senão se rodar a simulação e der errado e depois resetar o mundo, aí por exemplo o EPUC sai, o tamanho da arena volta para o padrão. Então salva pelo menos uma vez. E aí a gente clica aqui para rodar. Aí tá vendo, não teve nenhum erro, certo? Aí clica aqui no mundo e faz a movimentação. Ó, em W ele vai andar infinitamente aqui. No A ele vai virar, tá vendo? Desse jeito que eu programei, né, ele recebe esse valor, mas ele não reseta a variável. Então ele vai virar infinitamente desse jeito. Então para mudar é só eu clicar em outra tecla aqui, por exemplo, ó, o W para ele andar de novo, o S para ele voltar para trás, o D para ele virar para a direita, certo? E aí vocês podem explorar um pouquinho aí das possibilidades do que é possível ser feito com o software. E aí aqui para pausa a simulação, né, ele volta aqui de novo, tipo, ele volta para onde foi salvo a última vez. Aqui é só uma questão da câmera do EPUC mesmo, mas ela não está nem habilitada. Então, na verdade ela está habilitada, mas a gente não está utilizando, né? E é isso. Para essa aula era isso, era uma introdução sobre a instalação do software do eBullets, depois a instalação do Python. A instalação do Python em si eu não mostrei, mas é uma questão simples de fazer, mas eu não mostrei porque já está instalado, né, no meu computador. Mas caso tenha qualquer tipo de dúvida, podem me procurar. Depois disso, né, a gente fez a configuração do path do Python, do caminho do Python, né, definindo ele no Windows.
E depois disso, né, a gente veio aqui pro eBuds e fez uma demonstraçãozinha simples, né? Mostrei primeiro algumas questões do software, como mudar os gráficos e tudo mais, e uma demonstraçãozinha simples com o ePUC e uma programação simples aqui em Python, né? É, lembrando que isso aqui é só o início da programação, das possibilidades. Vocês podem ver que tipo, esse não é o robô oficial da competição. Quando o robô oficial da competição chegar, vocês vão ver que ele tem alguns sensores a mais e tudo mais. Na verdade, não há mais do que o ePUC, mas algumas coisinhas que se diferem, né? Até nas características físicas eles são completamente diferentes. Então, por isso que eu só passei a questão dos motores, que é uma questão bem básica que vai ter nos dois. Depois, futuramente, depois para obter sensor de posição e tudo mais, vai ser basicamente nesse mesmo padrão de getDevice, usando essa função getDevice e usando a definição do nome que for dado e que vocês conseguem encontrar aí, ou que a gente vai passar, ou que vocês conseguem encontrar até mesmo dentro do próprio robô da competição, vocês conseguem encontrar. Mas isso é um assunto para o futuro e qualquer dúvida vocês podem procurar. Então, pessoal, é isso. A nossa primeira aula era isso. Qualquer dúvida vocês podem procurar qualquer um do grupo através do grupo PET, né, através do nosso grupo da competição. Se quiserem me procurar também no meu privado, né, aí podem me chamar ou procurar alguém que tenha meu contato. Meu nome é Thiago Costa, né, e sintam-se à vontade para tirar qualquer tipo de dúvida. É isso, então, valeu, até a próxima.